Nos últimos meses, os principais índices de inflação apresentaram variação negativa. Como será que isso afeta os principais tipos de fundos imobiliários? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar sobre deflação. Quem tem medo da deflação? Sim, muita gente está preocupada de como esses índices negativos de inflação podem afetar alguns fundos imobiliários, quais segmentos são mais afetados, quais fundos estão mais expostos a esse risco, como são afetados e tudo mais. Então esse vídeo a gente vai esclarecer um pouquinho melhor isso. Então vamos começar trabalhando com fatos reais. Como é que foi a inflação desses últimos meses? Vamos dar uma olhada aqui na tabela do lado. Vocês podem ver que julho, agosto e setembro o IPCA teve uma deflação, uma variação negativa, ou seja, os preços lidos pelo IPCA e ponderados da maneira como eles são ponderados tiveram uma deflação, uma redução de preços. Já o IGPM de julho foi um pouquinho positivo, mas depois teve duas quedas seguidas, então também nesses 3 meses também houve uma variação acumulada negativa. Mas se a gente olhar no acumulado dos últimos 12 meses, os dois índices estão positivos, bastante positivos, 7% para um, 5% para outro, e no acumulado também desse ano de 2022, de janeiro para cá, os dois também estão positivos. E se a gente for olhar qual é a expectativa do mercado, que é medida pelo relatório Focus do Banco Central, para o fim do ano desses dois índices, a gente vê que não tem muito espaço, os principais economistas não estão vendo muito espaço para muito mais deflação. Ao contrário, ainda tem ali uma projeção, uma expectativa de que cada índice deve subir ali cerca de 1 ponto percentual agora nos levantamentos daqui até o fim do ano. Óbvio que isso aqui não é uma previsão, isso aqui é uma expectativa. O relatório Focus é uma média das previsões dos economistas das principais instituições financeiras do país, bancos, seguradoras, sociedades de capitalização, fundos de pensão, etc. Claro que ninguém tem bola de cristal, isso é apenas uma expectativa, uma projeção dessas instituições. Agora vamos olhar como os índices de inflação realmente afetam cada um dos segmentos. E a gente vai começar pelos fundos de tijolo, ou seja, aqueles fundos que detêm imóveis como prédios comerciais, shoppings, complexos logísticos e que tem a sua receita vinda do aluguel desses imóveis. De maneira geral, os contratos são corrigidos pelo IGPM. Só geralmente aqueles contratos atípicos é que são corrigidos pelo IPCA. Se você não sabe ainda exatamente o que é um contrato atípico, qual é a diferença dele para um contrato típico, eu fiz recentemente um vídeo explicando isso. Vou deixar o link aqui embaixo para que você possa assistir depois e amadurecer melhor esse conceito. Agora, seja pelo IGPM, seja pelo IPCA, seja típico ou atípico, um contrato de aluguel ele é corrigido apenas a cada 12 meses. Então, apura-se qual foi o acumulado do IPCA ou do IGPM ao longo daqueles 12 meses e aplica-se na data de aniversário daquele contrato. Então, mais importante do que olhar a inflação de um mês ou de outro é a gente entender qual é a tendência, qual é o comportamento médio ao longo de 12 meses. Esse gráfico aqui do lado mostra o IPCA e o IGPM sempre em acumulados de 12 meses, então cada ponto da curva, cada mês aí da curva é o acumulado dos últimos 12 meses encerrados naquele ponto desde 2007, ou seja, a gente está falando aqui de 15 anos de índices de inflação. E se a gente olhar, praticamente não há momentos onde a inflação fica acumulada em 12 meses em valores negativos. O IPCA nunca teve isso em todo esse período e o IGPM teve em apenas 2 momentos relativamente breves e de pouca intensidade. Basicamente ele ficou zerado, não houve uma deflação realmente, uma variação negativa realmente significativa. Então no segmento de tijolo a deflação nunca foi um problema muito grave. Inclusive alguns contratos, mesmo assim, ainda colocam uma cláusula dizendo que ele será corrigido pela variação positiva do IGPM ou a variação positiva do IPCA, ou seja, mesmo no momento onde
em 12 meses acumule um valor negativo, ele é desconsiderado, ele é zerado e o inquilino continua pagando, não é feita a correção para baixo. Alguns contratos podem ter essa cláusula de proteção, alguns não, mas mesmo aqueles que não têm, isso geralmente não tende a ser um impacto muito grande, já que é um evento muito raro. Agora vamos falar dos fundos de recebíveis, os fundos de CRI, que esses sim pegam a inflação mês a mês, eles analisam, eles são impactados de maneira positiva ou negativa pelo seu índice de inflação a cada levantamento mensal. Normalmente, na estruturação de um CRI, tanto o saldo devedor quanto o valor mensal da parcela a pagar são corrigidos pelo índice de inflação, seja ele IPCA, seja IGPM, seja CDI, seja IGPM, qualquer outro índice que seja. Os mais comuns, claro, são CDI, IPCA e alguma coisinha de IGPM. Então esse impacto vai depender sim da composição de indicadores do fundo. Um fundo que está mais concentrado em CDI não se preocupa tanto com a inflação, porque afinal de contas o CDI não é um índice de inflação e ele nunca ficou negativo no Brasil. Já um fundo que tenha mais IPCA vai ser mais influenciado pela performance do IPCA, se tem mais IGPM, pelo IGPM e por aí vai. Mas existe um outro fator muito importante, que é o regime de contabilização. A gente tem fundos que contabilizam suas receitas e despesas pelo regime chamado de competência e outros pelo regime de caixa. Nessa situação, os fundos com regime de competência tendem a sofrer mais as variações da inflação, seja ela para cima ou para baixo. Então, no momento em que a inflação está alta, eles tendem a distribuir muito mais. Porém, no momento de deflação, eles tendem a distribuir muito menos. Já os fundos que são contabilizados pelo regime de caixa, esse impacto tende a não ser tão forte. Claro que vai acontecer para cima ou para baixo, mas ele tende a ser mais diluído, mais alongado. Então, de maneira geral, os fundos de CRI vão sofrer mais fortemente a variação negativa de um mês ou outro no seu principal índice de inflação. Mas existem alguns fundos, alguns CRIs, que têm alguns mecanismos de proteção. O mecanismo de proteção mais comum é quando consta lá na regra daquele CRI específico que vai ser considerada apenas a variação positiva. Funciona exatamente como aqueles aluguéis que eu mencionei. Se naquele mês, aqui a gente vai falar de mensal e não acumulado de 12, se naquele mês o índice de inflação foi negativo, ele é considerado zero. Se ele é positivo, ele é considerado. Se ele é negativo, ele é desconsiderado, ele é zerado. Inclusive, nesses meses de que a gente está tendo deflação, os fundos estão se esforçando de comunicar melhor sobre esses mecanismos de proteção. Vou mostrar aqui dois exemplos. Aqui do lado eu peguei dois gráficos dos relatórios gerenciais do DEVA 11, que é o Devan Recebíveis Imobiliários, e o fundo RECRI 11, que é o fundo de recebíveis da REC. E aqui dá para ver que eles colocam então no próprio relatório esses gráficos, onde o Devan mostra que ele tem 99% do seu patrimônio protegido contra a deflação, e no caso do fundo da REC, como ele tem diversos indexadores, ele tem papéis pelo IPCA, papéis pelo IGPM, ele coloca como fatias no gráfico, aquilo que é CDI, aquilo que é pré-fixado, que é ali uma pequena fatia, e no caso daquilo que é IPCA e IGPM, o que não tem proteção nenhuma, que não está sinalizado nenhuma proteção, e aqueles que têm sim proteção, que dá ali mais ou menos uns 30% do patrimônio dele. Um segundo mecanismo é o da compensação. Como é que ele funciona? A regra daquele CRI, então, que trabalha nesse sistema vai funcionar assim. Se há uma deflação em um determinado mês, ela é considerada zerada. O devedor continua pagando a parcela sem qualquer reajuste negativo. Mas esse valor vai sendo anotado. É como se o fundo ficasse devendo ao devedor daquele CRI, ao emissor daquele CRI, aquele valor. E quando lá na frente surge um valor positivo de inflação, ele também é desconsiderado, ele anula aquele valor que o fundo ficou devendo. Pegando aqui um exemplo bastante rápido, bastante simples. Vamos supor que num mês houve uma deflação de 0,5%. O devedor segue pagando o valor normal. No mês seguinte, teve uma inflação de 0,3%. Então,
esse índice positivo não é considerado e abate dos 0,5% lá de trás. No outro mês veio 0,4%, esse valor é considerado só apenas 0,2%, porque ficou faltando compensar 0,2%. Então é feita essa compensação, onde um mês negativo é guardado para compensar uma inflação futura. Claro que vão surgir perguntas como, poxa, então por que não fazem todos os CRIs com proteção? Por que um fundo faria um CRI sem proteção? Isso é tudo parte de uma negociação entre a securitizadora, que é aquela que estrutura o CRI, com o devedor, aquele que vai pegar aquele empréstimo, e os investidores, sejam fundos imobiliários, investidores estrangeiros, fundos de pensão, que vão comprar aquele CRI. Isso geralmente é muito negociado. Então, se os compradores, se os investidores querem impor uma regra de uma proteção dessa, que vai jogar contra o devedor também muitas vezes pode falar, não, então peraí, então eu vou querer uma taxa de juros menor, eu te dou essa proteção, mas então você me dá uma taxa de juros menor, ou diminui essa cláusula aqui que me restringe de pagar antecipadamente, ou então eu vou diminuir as garantias que eu estou dando nessa operação. Então tudo é uma negociação. Então um CRI que não tem essa proteção, provavelmente ele pode estar ganhando de um outro lado, por uma taxa mais alta, uma garantia mais forte ou alguma coisa assim. Não tem criança nesse mercado. Se você cobra de um lado, você tem que dar de outro. Um outro segmento que não tem estado muito no radar dos investidores atualmente, mas que eu faço questão de mostrar aqui, são os fundos de desenvolvimento. E eles, como é que eles reagem perante a um processo deflacionário? De maneira geral, os contratos de um fundo de desenvolvimento são atrelados ao INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil. Esse índice tem um comportamento muito parecido com o IPCA, no sentido de que ele em 12 meses ele nunca teve um período negativo. Mesmo onde a gente vê uma queda no acumulado de 12 meses, em geral isso nem é uma variação negativa naquele mês. Só porque no acumulado de 12 pode ter saído um mês com uma inflação muito mais forte, um mês mais antigo, e entrado um mês com a inflação um pouquinho mais fraca. Ele praticamente não tem deflação em mês nenhum, quando tem é muito pequena. Então, esse impacto de um INCC negativo é quase que inexistente na história. E ainda que isso venha acontecer no futuro, numa situação raríssima, anormal, a gente tem que lembrar que o INCC, que é a média dos itens de construção civil, caindo, significa que o preço dos materiais está caindo, então o fundo pode até ter uma diminuição de receitas, mas ele também tem, de outro lado, uma diminuição de despesas. Ele vai gastar menos para construir aquele projeto que ele está desenvolvendo. Então, se de um lado há uma diminuição de receitas, o que deveria diminuir os rendimentos, de outro lado a gente tem uma diminuição de gastos, o que vai aumentar os rendimentos. Então uma coisa meio que anula a outra, então ele não é tão impactado assim por algum momento deflacionário ainda que venha a acontecer no futuro. E agora a pergunta: como saber se um fundo imobiliário tem mais proteção ou menos proteção, ou se ele está mais exposto ao indexador ou mais exposto a outro? É muito simples, leia o relatório. Em geral, os gestores fazem uma boa comunicação de explicar quais são os indexadores que compõem ali a sua carteira, se é mais IPCA, se é mais CDI, se é mais IGPM, se no caso de aluguel é mais contrato típico ou atípico, como é que é toda essa organização. E principalmente nesses últimos meses, onde aconteceram mais momentos de deflação, a maioria dos gestores está fazendo um trabalho melhor de comunicar esses processos de proteção. Como é que são esses mecanismos? De que forma o fundo está estruturado para lidar com um cenário desse? Se está mais protegido, menos protegido, e por quê, e por qual sistema de proteção. Claro que alguns colocam isso em gráficos, como os dois exemplos que eu mostrei. Outros só escreveram ali no texto do seu relatório o que está acontecendo, está ali um textinho mais explicado. No geral, eles fizeram um bom trabalho de comunicação sobre isso. E se você entende que a comunicação não está bem feita, se você acha que ainda ficou alguma dúvida, que não está bem esclarecido,
mande um e-mail para o gestor. No próprio relatório gerencial tem lá um e-mail de contato ou uma rede social de contato, alguma coisa assim. Veja no relatório, veja qual é o caminho que o gestor indica para você tirar dúvida e mande e-mail. É obrigação dele te responder. Ele tem essa obrigação, não importa se você é cotista ou não, quantas cotas você tem ou não tem, isso é irrelevante. Ele tem que fazer essa prestação de contas, ele tem que responder a sua pergunta. E agora eu quero saber de você. Você está preocupado com a deflação? Não está? Qual é aquele fundo que está mais te preocupando? Coloca aqui embaixo, de repente a gente até bate um papo, pega o relatório gerencial e vai olhar ali o que o fundo está falando sobre os seus mecanismos, sobre a sua estrutura. E se você gostou desse vídeo, claro, não esquece de clicar aqui no like, que isso ajuda muita gente aqui no canal. Se inscreva aqui e ative o sininho de notificações para você estar sempre atualizado sobre os próximos vídeos. E se esse vídeo foi interessante para você, talvez também seja interessante para os seus amigos. Então não esqueça de compartilhar. E se você quiser seguir a sua maratona de estudos, vou deixar mais 2 videozinhos aqui sobre fundos imobiliários que eu tenho certeza que vão te agradar. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!